Escova secadora funciona? Vale a pena comprar? E qual a melhor opção, Britânia ou Philco? Eu já tenho 4 anos de experiência com esse produto, então fica nesse vídeo que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos começar falando sobre essa daqui, que é da Philco, que é a escova que eu tenho atualmente. Essa é a escova Advance. Ela tem 1.300 watts, é bivolt e a gente consegue trocar a voltagem dela aqui nesse pininho. E o cabo é giratório 360. Ela possui tecnologia infrared que evita danos aos fios e íons turmalina que prometem eliminar a estática, evitando frizz após a finalização. Ela tem 3 velocidades, sendo que a primeira é neutra e não tem calor, e a segunda e a terceira sim produzem calor. Eu tenho essa escova há 2 anos e agora eu vou te contar quais as minhas impressões ao longo desse tempo de uso. Como nem sempre eu uso ela com as mechas bem fininhas, é natural que conforme vamos utilizando, as cerdas vão ficando todas desconfiguradas aqui e essas cerdas de cima ficam um pouco tortas. Então, se eu aproximar bastante aqui da câmera, você consegue ver que ela vai ficando emaranhada e não tem jeito. Isso é um processo natural que acontece, pois eu já tenho ela há 2 anos e eu utilizo praticamente todos os dias. E também tá perdendo um pouco da cerâmica, da tinta dela externa aqui, como você pode ver. Assim como outros aparelhos que funcionam com resistência, ela possui um dispositivo que, conforme o tempo de uso, esse dispositivo começa a ser ativado. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tô ali secando o meu cabelo e ela superaquece. Então, se eu desligar, separar uma mecha, esse meio tempo é suficiente para esse dispositivo ser ativado, que faz com que ela não volte a ligar enquanto ela não resfriar. A gente consegue até ouvir um barulhinho disso acontecendo, e assim que ela resfria, esse dispositivo desarma e a gente consegue utilizá-la novamente, mas isso demora um pouco de tempo. Então hoje eu seco todo o meu cabelo sem desligar ela. Antes, bem no comecinho, eu conseguia separar mecha por mecha, desligando e ligando ela novamente. Agora eu já não consigo mais. E isso também acontecia com a outra escova secadora que eu tinha, que era a da Britânia. Depois de um tempo de uso, eu descobri que não era exclusividade da outra e que essa também tem. Acredito que todas as escovas regulamentadas devam ter esse dispositivo. Como eu te falei, essa escova é bivolt e eu já tive a oportunidade de utilizar ela na voltagem de 220 volts. Aqui onde eu moro é 127, então a gente sempre usa ela no 127. Tem aqui a opção. E aí eu utilizei no 220, mas eu senti ela muito quente e uma velocidade super forte. Eu fiquei com medo dela queimar, mas ela não queimou. Eu usei por 2 dias seguidos. Como eu já morei em um local que a voltagem era 220, eu sei que geralmente todos os dispositivos que a gente usa têm uma capacidade maior e eles ficam muito mais fortes. Então eu não sei se isso é só pelo fato dela ser bivolt ou se é normal ficar tão mais forte e ela não queimaria mesmo usando a longo prazo. Resumindo, ela se comportou com uma velocidade muito mais forte, mas não teve cheiro de queimado e ela aguentou 2 dias de uso pelo menos. Eu vou ficar com ela aqui na mão, já que eu não tenho mais a outra da Britânia. Infelizmente ela queimou depois de um tempo de uso e eu tive que jogá-la fora. Mas a da Britânia que eu tinha era 1.200 watts de cerâmica com íons. Agora pesquisando para gravar esse vídeo para vocês, eu vi que tem uma nova versão e que é bivolt. Então eu acredito que tudo que eu não achava tão vantajoso na outra tenha melhorado nessa nova versão. E o primeiro ponto que eu senti de diferença entre essa e a da Britânia é que as cerdas dessa daqui são mais duras, mais firmes. E as cerdas da Britânia são um pouco mais maleáveis, o que acaba facilitando na hora de fazer a escovação no nosso cabelo. Em relação aos estragos nas cerdas, eu notei a mesma coisa para as 2 escovas conforme a idade das duas. Então, com 2 anos ali de uso, a minha da Britânia estava com esse mesmo nível de estrago nas cerdas e isso também se dá muito ao jeito que a gente acaba utilizando. Se a gente usa com mechas mais fininhas, automaticamente as cerdas vão durar mais. O cabo das duas eu não cheguei a ver a metragem, mas eu acredito que seja a mesma coisa. E elas alcançam até uma longa distância, eu acho isso excelente. Lembrando que nenhuma dessas 2 escovas são giratórias. Elas são escovas comuns. E o que eu escuto de relato de quem já teve ou tem escova giratória é que elas acabam danificando mais o cabelo do que essas comuns. O que é meio óbvio de se pensar, já que elas vão girando automaticamente e essa daqui você mesmo quem controla se você quiser girar e qual a velocidade que você vai girar. Outro ponto entre essa e a da Britânia é que essa esquenta bem mais
do que a da Britânia. Então, quando chega aqui na parte do rosto, a gente às vezes acaba sentindo essa temperatura excessiva, mesmo que você utilize ali na velocidade 2, que é a primeira velocidade que tem o ar quente, você sente que ela já é mais quente. Mas eu costumo usar sempre na velocidade 3, porque eu tenho pressa e quero que termine logo o processo de secar o cabelo. Então eu também utilizava a da Britânia na última velocidade e não sentia tão quente quanto eu sinto essa. Agora, mesmo tendo utilizado as duas em épocas diferentes da minha vida, mas eu usava as duas por quase todos os dias da semana, eu sinto que a da Britânia foi um pouco inferior em relação a essa em algumas vantagens, como essa ser bivolt e ter maior potência. Mas a nova versão da Britânia que eu vi agora no mercado também tem a mesma potência dessa, que é 1.300 watts, e também é bivolt. Então eu acredito que, em teoria, a da Britânia deve até ganhar dessa daqui. E por que que eu acho que ela ganha? Porque quando eu comprei, a minha da Philco foi mais barata, eu paguei mais barato do que a da Britânia. E hoje eu vejo no mercado que a da Britânia é que é mais em conta. Em média, o valor da escova da Britânia é de 120 a 130 reais. E o valor dessa escova da Philco está entre 150 e 160 reais. O que é uma vantagem se a gente for pensar que as duas fazem a mesma função, têm a mesma voltagem e proporcionam resultados muito semelhantes. Essa diz que trata o frizz naquela tecnologia que eu falei anteriormente, mas eu não notei nenhuma diferença entre uma e a outra, para ser sincera. Todas as vezes que eu termino de secar o meu cabelo, ele ainda sobe alguns fios e automaticamente fica com um pouco de frizz. Mas depois disso, é até uma dica, eu costumo passar a minha escova normal, a minha escova comum, e esse frizz abaixa e eu não fico com nenhum frizz. Inclusive, hoje eu só sequei o meu cabelo com essa escova. Em relação à durabilidade das duas, como eu contei, essa eu já tenho há 2 anos. E a escova da Britânia, eu fiquei com ela por 2 anos e 6 meses. Esse foi o tempo máximo de vida dela comigo. E assim que ela queimou, eu já comprei essa daqui. E sobre essas escovas em geral, vale a pena? Olha, o meu cabelo é ondulado. Vou deixar uma foto aqui pra você ver. E ele tem bastante frizz. Desde que eu usei a minha escova secadora pela primeira vez, eu nunca mais usei o secador de cabelo. E olha que eu usava o secador de cabelo e a chapinha em alguns pontos que eu gostava de deixar melhor finalizado. Mas hoje eu consigo esse resultado apenas utilizando a minha escova secadora. Algumas coisas facilitam para eu chegar nesse resultado apenas com a escova secadora. Uma delas é que o meu cabelo não possui tintura, então a cor dele é natural. E isso ajuda muito, já que não tem todo aquele quebradiço que a tintura normalmente deixa no cabelo. Outro ponto é que eu corto o meu cabelo com muita frequência, então a gente não costuma ver muitas pontas duplas e conforme as pontas vão estragando por causa do calor, eu já vou cortando e a gente nem consegue perceber esse ressecamento. E por último, e pra mim o mais importante, é que eu aplico Botox no cabelo. Eu mesma faço meu Botox em casa, mas eu acho que isso faz grande diferença, já que o Botox tem ativação térmica, então quando eu uso a escova secadora no meu cabelo, ele fica parecendo que eu fiz uma escova no salão profissional e às vezes que eu até finalizei com a chapinha. Mas eu já vi cacheadas usando a escova secadora, inclusive essas duas que eu mostrei pra vocês, e elas conseguem um resultado fantástico, espetacular, apenas com a escova secadora. Então sim, eu sou apaixonada pelas escovas secadoras e eu digo que vale muito a pena. Lembrando que esse comparativo é de acordo com as minhas impressões pessoais de uso e não é patrocinado por nenhuma das marcas. Agora eu deixo para você decidir qual escolher. Tô deixando os meus links disponíveis abaixo para você acessá-los. E se tiver ficado com alguma dúvida, já pergunta que eu te respondo nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para os próximos, ativa o sininho e compartilha com uma amiga que você sabe que também está pesquisando sobre esse assunto. Não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.